E se eu te dissesse que você já tem em mãos a planta baixa completa da sua realidade dos sonhos, mas tem passado todo esse tempo tentando construí-la com os materiais errados? Essa sensação profunda de que a vida poderia ser mais, de que existe uma versão sua mais expandida e abundante esperando para nascer, não é uma fantasia. É um chamado da sua própria consciência para que você finalmente entenda como criar sua realidade de uma forma deliberada, uma forma que vai muito além de simplesmente visualizar ou desejar. Nós fomos ensinados a buscar do lado de fora, a acreditar que para manifestar uma vida com mais propósito e significado, é preciso fazer grandes sacrifícios, ou pior, viver em um estado forçado de positividade, sorrindo quando a alma pede por acolhimento. Acreditamos que a transformação exige um esforço hercúleo, uma luta constante contra as circunstâncias. Mas a verdade, uma verdade que a princípio pode soar estranha, é que essa abordagem de força bruta mais atrapalha do que ajuda. O erro invisível, aquele que te mantém nesse ciclo de frustração, de quase chegar lá, mas nunca conseguir de fato, não está nas grandes ações que você não faz. Não é sobre aquele curso caro que você não comprou, ou aquela mudança drástica que não teve coragem de fazer. O verdadeiro bloqueio está nas pequenas, quase imperceptíveis, escolhas de material de construção, que você usa todos os dias de forma automática. Está no primeiro pensamento que você alimenta ao acordar, na reação que tem a uma crítica, na energia que deposita ao pagar uma conta. E aqui reside um segredo. Existe um material mestre, um cimento invisível que, quando usado com consistência, torna a construção da sua nova linha do tempo inevitável. Ele é sutil, e a maioria das pessoas o ignora, buscando soluções externas e barulhentas. No final deste vídeo, eu vou te revelar qual é esse material e como usá-lo. Se você sente que sua busca é por assumir o controle da sua energia e do seu destino, se inscreve no canal porque é sobre isso que falamos aqui. As ferramentas para a arquitetura da consciência. Essa exaustão que você sente, essa sensação de estar nadando contra a maré, vem de uma premissa fundamentalmente equivocada. O problema não é que você não consegue atrair o que deseja. A verdadeira questão é que você, até hoje, talvez não tenha se visto como o arquiteto da sua realidade. Percebe a diferença sutil e poderosa? Você não atrai, você constrói. A grande virada de chave, o ponto de inflexão na sua jornada, acontece quando você sai da posição de passageiro, de espectador que espera por sinais externos, que aguarda a realidade certa chegar e assume o seu lugar de direito na prancheta, como o engenheiro consciente que escolhe cada peça da construção. Você para de reagir ao que o mundo te apresenta e começa a apresentar ao mundo aquilo que você decidiu criar. Essa mudança de postura é o que separa a esperança passiva da criação deliberada. Portanto, a verdadeira chave para destravar esse poder não é a força de vontade, não é o sacrifício, não é nem mesmo o pensamento positivo isolado. A chave é a coerência. Pense nisso por um instante. Coerência é garantir que a sua planta baixa, que é a clareza da sua intenção e, mais importante, o sentimento vivo da sua nova realidade, esteja em perfeita harmonia com os materiais que você usa a cada momento, suas emoções, suas palavras, suas microescolhas. Não adianta ter a planta de uma mansão e tentar construí-la com tijolos de baixa qualidade, com a argamassa da dúvida e do medo. É um processo de design, não de força. Você sai do jogo da sorte e entra no campo da cocriação da realidade consciente. E é justamente essa coerência, essa harmonia fina entre seu mundo interno e suas ações externas, que serve como fundação para o uso daquele material mestre que mencionei. Ele só adere a uma estrutura coerente. Continue comigo para entender a lógica por trás dessa engenharia da consciência. Vamos mergulhar fundo na nossa metáfora central para que ela se torne uma ferramenta viva para você. Imagine com clareza que você está diante da maior obra da sua vida, a sua própria realidade. A planta baixa, esse projeto mestre, não é um documento com palavras, mas sim um estado de ser, uma assinatura emocional.
é a clareza cristalina de como você quer se sentir quando sua nova realidade for o seu agora. É a paz, a liberdade, a abundância, o amor. Sinta isso. Esses sentimentos são as coordenadas do seu projeto. Agora, os materiais de construção são os elementos que você usa a cada segundo. Seus pensamentos, suas palavras, suas crenças e, o mais importante de todos, suas micro-escolhas diárias. Cada vez que você escolhe a gratidão em vez da reclamação, você está assentando um tijolo de altíssima qualidade. Cada vez que você escolhe a confiança diante da incerteza, está passando a argamassa que solidifica a estrutura. Isso não é apenas uma filosofia bonita, isso se conecta diretamente com um dos princípios mais fascinantes da neurociência, a neuroplasticidade. A ciência nos mostra de forma inequívoca que o nosso cérebro não é uma estrutura estática. Ele se reconstrói fisicamente a cada momento, com base nos pensamentos e emoções que nós escolhemos repetir. A famosa frase "neurônios que disparam juntos conectam-se" significa que toda vez que você escolhe um pensamento ou um sentimento alinhado à sua planta baixa, você está literalmente forjando e fortalecendo novas vias neurais. Você está construindo fisicamente dentro do seu cérebro o mapa neurológico da sua nova realidade, antes mesmo que ela apareça no mundo físico. Nós que estamos nessa jornada de expansão, muitas vezes buscamos a prova do lado de fora para depois acreditar por dentro. A neurociência nos convida ao caminho oposto. Construir a estrutura interna primeiro, para que a realidade externa não tenha outra opção a não ser se moldar a ela. Muitas pessoas que acompanham este canal já tiveram essa percepção transformadora. A verdadeira mudança acontece quando paramos de lutar contra a realidade externa e começamos a engenhar a interna. Entender como criar sua realidade, portanto, é um ato de engenharia interna consciente. Você usa a coerência entre o sentir e o agir para remodelar seu cérebro. Esse novo cérebro, por sua vez, gera um novo campo eletromagnético, uma nova assinatura energética que você emite para o campo quântico. E é essa nova vibração que seleciona e colapsa, do campo de todas as possibilidades, a realidade que corresponde perfeitamente à sua nova estrutura interna. A obra é de dentro para fora. E é exatamente neste ponto, na aplicação prática, que muitos de nós, com a mais sincera das intenções, acabamos sabotando a nossa própria obra. Usamos as ferramentas erradas, acreditando que estamos construindo, quando na verdade estamos apenas reforçando as fundações da realidade que tanto desejamos deixar para trás. Pense em uma das táticas mais comuns, a repetição de afirmações positivas sem o sentimento correspondente. Muitos de nós já fizemos isso. Ficamos em frente ao espelho dizendo, "Eu sou próspero", enquanto cada célula do nosso corpo grita, "Estou com medo da próxima conta". Isso, na nossa metáfora da construção, é como passar uma camada de tinta bonita sobre uma parede cheia de rachaduras. A fachada pode até enganar por um momento, mas a estrutura continua frágil e comprometida. Pior, essa atitude gera um conflito interno, um estresse neurológico que, ironicamente, emite a frequência vibracional justamente daquilo que você não quer, a incongruência, a falta. Outra tentativa comum é a do grande gesto isolado. Quem já não investiu em um curso transformador ou fez uma viagem para mudar de vida, apenas para semanas depois se ver de volta aos mesmos padrões de pensamento e sentimento de antes? Isso é como construir uma única parede da sua casa com perfeição, usar os melhores materiais e depois abandonar a obra por meses. Aquele esforço isolado, sem a consistência das pequenas ações diárias, se perde. Estudos sobre mudança de comportamento e neurociência confirmam repetidamente que a consistência em pequenas e novas ações é infinitamente mais eficaz do que grandes atos esporádicos. Nossa tentativa sincera de pensar positivo à força ou de fazer uma grande mudança de uma só vez acaba gerando o efeito oposto. Fortalece a crença de que mudar é difícil e insustentável, nos mantendo presos ao projeto antigo,
a realidade que já não nos serve mais. Se você se identificou com esses comportamentos, se sentiu o peso dessa luta interna, a primeira coisa que eu quero que você faça é respirar fundo. Respire bem fundo. A culpa não é sua. Repita isso para si mesmo. Você não falhou por falta de esforço, por falta de vontade ou por não ser bom o suficiente. Você simplesmente estava tentando construir sua obra-prima usando um mapa que não leva ao tesouro, uma planta baixa que não era sua. Você estava se esforçando no papel de operário, tentando carregar todo o peso nos ombros, quando a sua verdadeira função, a sua verdadeira natureza é a do arquiteto. É a de quem supervisiona a obra com clareza, com intenção e com a sabedoria de quem conhece o projeto final. Toda essa frustração que você carrega, essa exaustão de tentar e sentir que não sai do lugar, ela é real e precisa ser validada. É um peso enorme para a alma. Mas o alívio, a leveza, começa a chegar no exato instante em que você percebe que existe um caminho mais inteligente, mais alinhado e infinitamente mais fluido. Um caminho de construção consciente, não de luta desesperada contra a realidade. Você não precisa empurrar o rio, você só precisa aprender a construir o seu barco e navegar com a correnteza da coerência. Deixe essa informação assentar em você. O problema nunca foi a sua capacidade, mas apenas a abordagem desalinhada que você vinha utilizando. Se essa ficha caiu para você agora, se essa nova perspectiva trouxe um sopro de alívio para o seu coração, deixe a sua curtida neste vídeo. Pense nesse gesto não como um simples clique, mas como uma forma de acender uma luz para que essa mensagem de empoderamento e autocompaixão possa encontrar outras pessoas que, assim como você, podem estar se sentindo presas e se culpando injustamente pela mesma luta. Agora, com essa nova clareza e com o coração mais leve, eu te convido para um breve momento de autorreflexão honesta. Não precisa responder para mim, apenas para você. Faça uma pausa por um instante e se pergunte, observando o seu dia de hoje: qual material de construção você tem usado com mais frequência? Você tem assentado os tijolos da confiança ou os da dúvida? Utilizou a argamassa da gratidão ou a da reclamação? Foi um dia de construir com o material da presença ou com o entulho da ansiedade sobre o futuro? Não se julgue, apenas observe. E uma segunda pergunta, ainda mais profunda: se a sua vida, neste exato momento, fosse um edifício, como estaria a fundação dele? Ela estaria sólida, pronta para receber novos andares, ou estaria precisando de reparos urgentes? A qualidade dessa sua fundação, construída com seus padrões emocionais e mentais mais recorrentes, é o que determina se você pode ou não usar aquele material mestre que acelera toda a construção. Pessoas como nós, que já despertaram para essa arquitetura da consciência, entendem que a autoobservação, esse ato de inspecionar a própria obra com honestidade e sem culpa, é o primeiro e mais crucial passo para a verdadeira transformação. Então, como começamos na prática a escolher materiais de construção de melhor qualidade? Como iniciamos a reforma da nossa fundação para que ela possa sustentar a realidade que sonhamos? A beleza desse processo está na simplicidade. Não são necessárias ações grandiosas, mas sim pequenas escolhas feitas com grande coerência. Eu quero te propor 3 práticas diárias, 3 gestos de poder que, quando repetidos, se tornam a base da sua nova realidade. A primeira é o que eu chamo de o tijolo da coerência matinal. Antes de pegar o celular, antes de se conectar com o mundo externo, dedique apenas 1 minuto, 60 segundos, para se conectar com a sua planta baixa. Feche os olhos e sinta no seu corpo a emoção da sua realidade já manifestada. Sinta a paz, a alegria, a gratidão. Esse é o primeiro tijolo do dia, e ele define a qualidade de toda a construção que virá a seguir. A segunda prática é a argamassa da escolha consciente. Durante o seu dia, escolha apenas um padrão negativo para observar. Pode ser a reclamação, a fofoca, o medo. E no momento em que você o perceber surgindo, em vez de lutar contra ele,
você apenas o reconhece e escolhe conscientemente o silêncio, ou um pensamento neutro, ou um único sentimento de gratidão. Isso é como recusar um material defeituoso na sua obra. E a terceira prática é o acabamento da celebração. Ao final do seu dia, pegue um caderno e anote uma única coisa, por menor que seja, que deu certo ou que te trouxe um sentimento bom. Isso reforça para o seu cérebro, nosso mestre de obras, que o projeto está em andamento e que o progresso está acontecendo. Essas práticas simples são o segredo de como criar sua realidade no concreto do dia a dia. O impacto vem da repetição coerente. Pessoas da nossa comunidade que aplicam esses micropassos relatam sentir mais poder pessoal e começar a ver sincronicidades que confirmam que a obra está avançando. E se você sente agora que precisa de uma planta baixa mais detalhada, de um guia passo a passo para organizar e acelerar sua construção interna, eu estruturei todo este método de forma profunda e organizada no nosso programa, A Trilha. Ela é o caminho estruturado para quem quer sair do improviso e se tornar um verdadeiro mestre de obras da própria vida, com ferramentas, práticas guiadas e o suporte para cada etapa da sua construção. Se você quer esse aprofundamento, o link está aqui na descrição. Agora é crucial que tenhamos uma conversa honesta sobre a jornada. Ao iniciar essa nova forma de construir, com essas novas práticas, haverá dias em que você vai usar o material errado. Simples assim. Haverá dias em que a força do hábito vai falar mais alto e você vai se pegar construindo com os tijolos da reclamação e do medo. Haverá momentos em que a chuva da dúvida vai cair forte sobre a sua obra e você vai questionar se tudo isso realmente funciona. Eu preciso que você saiba, do fundo da alma, que isso é absolutamente normal e esperado. A construção da sua nova realidade não é uma linha reta e ascendente. Ela tem curvas, pausas e, às vezes, a necessidade de desmanchar uma parede que não ficou boa para refazê-la. O verdadeiro progresso, a verdadeira maestria, não está em nunca errar ou em ser perfeitamente coerente o tempo todo. Isso é uma meta irreal que só gera frustração. O verdadeiro poder está na velocidade com que você percebe o desvio, consulta novamente a sua planta baixa emocional e volta para o alinhamento sem culpa e sem auto-julgamento. Todos que se propõem a essa jornada, sem exceção, passam por isso. A comunidade que caminha com a gente sabe que o segredo não é evitar a queda, mas sim a maestria de se levantar rapidamente, sacudir a poeira e assentar o próximo tijolo com ainda mais intenção. Abrace a imperfeição do seu processo, pois é nela que reside o seu mais profundo aprendizado como arquiteto. Para selar essa decisão que você tomou hoje, essa virada de chave de espectador para criador, quero te convidar a fazer um gesto simbólico de imenso poder. Escolha uma palavra. A palavra que será a viga mestra, a fundação emocional da sua nova realidade. Pode ser paz, abundância, liberdade, amor, confiança. Qual é a sua? Escolha a sua palavra e comente aqui embaixo. Esse gesto não é apenas um comentário, é uma declaração de poder. É você nomeando a sua obra, ancorando a sua intenção no campo da matéria. E ao declarar essa sua nova fundação, você se torna finalmente apto a usar conscientemente aquele material mestre que eu mencionei lá no início. Lembra dele, o cimento invisível. Esse material é a coerência emocional sustentada, é a sua capacidade de manter o sentimento da sua palavra-chave, da sua planta baixa, mesmo quando a obra ainda está no começo. As práticas diárias são o treinamento para sustentar essa coerência. Agora olhe os outros comentários, veja as palavras uns dos outros e sinta a riqueza e a força do nosso campo coletivo de arquitetos, cada um declarando a fundação da sua nova e magnífica realidade.